Salve, salve, Thiago. Eu escrevi um artigo que está disponível na íntegra com todos os links e referências no site da Jovem Pan, chamado Desafio de Sérgio Moro. Convido todos vocês a lerem. Eu vou tentar resumi-lo aqui. O Sérgio Moro, como ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro, terá a oportunidade de mapear o sistema prisional e expor à população os verdadeiros e atualizados números absoluto e relativo de presos no país, os números separados de presos provisórios, de pessoas em regime fechado, em semiaberto e em aberto, e quais facções criminosas comandam quais presídios, como o Estado permite que isso aconteça e o que pode fazer para tomar o controle das respectivas unidades. Desde que eu comecei a mostrar, em abril de 2014, quase 5 anos atrás, a manipulação dos dados prisionais e a apontar como ela é feita para legitimar aquela alegação de que existe um suposto encarceramento em massa no Brasil e assim justificar a soltura dos criminosos, o tema ganhou repercussão no debate público com outros artigos de autoridades que me comunicaram terem se baseado nas minhas análises. Por exemplo, o promotor Luciano Gomes de Queiroz no Estadão e o então ministro Osmar Terra na Folha, ambos em 2017. Eu havia mostrado, por exemplo, que o relatório do Infopem, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, divulgado pelo Ministério da Justiça do governo Dilma sob a gestão do José Eduardo Cardoso, maquiava a posição do Brasil no ranking mundial de população carcerária, fazendo inclusive parecer que os dados absolutos eram relativos por meio de tabelas providencialmente recortadas. A posição do Brasil, que atualmente é o terceiro em número absoluto de presos por país, vinha do ranking mundial feito pelo Centro Internacional de Estudos Prisionais, o ICPS na sigla em inglês. Mas o Infopem omitia que o Brasil tem uma das maiores populações do mundo e que o próprio ICPS divulgava o ranking de número de presos por 100 mil habitantes, no qual o país está hoje na 28ª posição. E aí o Osmar Terra escreveu, aspas, assim não há excesso de presos no Brasil. O país está na proporção média do mundo. Faltam, na verdade, vagas para que os apenados possam cumprir sua pena com o mínimo de dignidade para que os barões do tráfico fiquem isolados, sem contato com os demais presos. Fecho aspas. O Luciano Gomes foi na mesma linha e depois o também promotor Bruno Carpes confirmou no Estadão que o número absoluto de presos ainda estava inflado no relatório do Infopem, afirmando que o Ministério da Justiça buscou alavancar a posição brasileira sem observar que o estudo global corretamente considera como preso somente aquele que se encontra em regime integralmente fechado e como preso provisório somente aquele que se encontra aguardando julgamento. Então o Carpes citou um relatório do Conselho Nacional do Ministério Público, segundo o qual o Brasil possui, atenção, 456.108 presos, dentre provisórios e no regime fechado, e não 622.202. E apontou que essa brutal diferença influencia diretamente no número de presos a cada 100 mil habitantes. Então, com isso, o Brasil passava a aparecer na posição 60 do ranking e como 8º da América do Sul, de um total de 13 países, com 224 presos a cada 100 mil habitantes, próximo da taxa europeia, que é de 192. Depois, o desembargador Edson Brandão, do Tribunal de Justiça de São Paulo, exibiu no programa Roda Viva uma folha com o número de presos apenas em regime fechado, que ele disse ter tirado do site do Conselho Nacional de Justiça. Eram 309.126 pessoas, isso num país com 208 milhões de pessoas e 64 homicídios em 2007. Ele perguntou, encarceramento em massa onde? Aí, 6 meses depois, o CNJ, na gestão da Carmen Lúcia, publicou um relatório que chega à conclusão, sem contar os presos provisórios, que 266.416 pessoas presas se encontram no regime fechado. E aí dá também os números do regime semiaberto e de pessoas em regime aberto. E o relatório confirma a falta de vagas no sistema como um todo. Esse número de 266 mil e pouco efetivamente presos em regime fechado é muito menor que os cerca de 126 mil contabilizados em relatório do Infopem de junho de 2016. E esse número foi aquele que serviu de base para o Ricardo Lewandowski, esse número inflado de 726 mil, para justificar a soltura de criminosos, inclusive corruptos, pelo decreto de indulto de Natal do Michel Temer de 2017. O Lewandowski falou 720 mil só para facilitar a fala, ele arredondou. E o Raul Jungmann, ministro da Segurança Pública do governo do Michel Temer, também
também tentou justificar moralmente o indulto de Natal ao responder uma pergunta minha aqui na semana passada no Jornal da Manhã. Ele criticou o senso comum brasileiro, segundo ele, de que prender bandido resolve o problema da segurança pública. E aí ele falou que o próprio Estado não garante a vida de quem é preso, então os criminosos têm que jurar fidelidade a uma das facções que comandam o presídio. Quer dizer, foi uma confissão de uma autoridade de Estado de que o Estado não cuida do sistema prisional como deveria e por isso joga os criminosos de volta para o convívio da sociedade. Então, eu queria terminar só dizendo que enquanto as autoridades do Estado jogam uma para as outras a responsabilidade pelos problemas do sistema penitenciário brasileiro embarcam no lobby anticarcerário que as exime de tomar qualquer providência, a população continua sendo vítima diária dos criminosos presos e soltos, bem como dessa leniência estatal com eles. Então, um dos desafios do Sérgio Moro em matéria de segurança pública é trazer a transparência faltante a todas essas questões, formular propostas e estratégias para solucioná-las e, finalmente, deixar para trás uma era de insultos de autoridades à inteligência dos pagadores de impostos do país.